Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Palmeiras respira fundo, ajeita o uniforme e encara os próximos dias com atenção à flor da pele. A Libertadores bate a porta, e cada treino, cada escolha de Abel Ferreira passa a valer muito mais do que apenas pontos ou estatísticas, pesa no futuro, no legado. Enquanto isso, do lado do River Plate, Marcelo Galhardo manda recados que soam como advertências e despertam preocupação em quem acompanha de longe, ou de perto, as articulações da competição continental. O Verdão não está em má fase no Brasileirão 2025, longe disso. Está firme entre os líderes. No momento, ocupa a segunda colocação, com 46 pontos conquistados em 21 jogos. É um número que revela regularidade, mas também deixa claro que a margem para erro é mínima, um tropeço pode custar caro. Abel Ferreira sabe o que significa estar nessa posição: cobrança interna, expectativa da torcida, pressão do calendário. A Libertadores é o grande foco. O clube paulista avançou até as quartas de final, e ali o sonho de mais um título continental encontra-se com a dura realidade de confrontos de altíssimo nível. Mas não é só dentro de campo que o jogo se trava. Fora dele, Marcelo Galhardo, técnico do River Plate, acende holofotes para situações desconfortáveis. Em entrevistas recentes, o argentino avaliou que o River está com rendimento nota 5. Um desempenho mediano, abaixo do esperado para um clube com sua história. Mas disse que isso não preocupa para o confronto com o Palmeiras pela Libertadores. O que isso significa? Galhardo parece querer jogar o alerta para um time que oscila. Ele admite falhas, admite momentos de baixo rendimento, mas mantém a confiança de que sua equipe pode reagir. E isso pode funcionar como motivação ou como aviso aos adversários: não estamos no nosso auge, mas estamos vivos. Para Palmeiras, isso acende uma luz: o adversário reconhece suas debilidades. Mas também demonstra respeito ao fato de que, embora não esteja em sua melhor forma, o River Plate continua sendo um rival que impõe medo. A história recente mostra que, em mata-mata, gestão de elenco, força mental e decisão nos detalhes são tão decisivos quanto o talento. O elenco palmeirense mistura jovens promessas com atletas de experiência. Um dos casos mais emblemáticos é Vitor Roque, contratação recorde do clube, que ainda busca o seu ritmo ideal. Ele é uma peça-chave, mas também carrega a responsabilidade de corresponder às expectativas. Nem sempre isso tem acontecido com constância. Além dele, Abel conta com reforços que têm chegado para dar profundidade ao time. Nomes como Facundo Torres, Paulinho, Bruno Fuchs, Michael, entre outros. O Palmeiras tenta equilibrar volume de jogo com qualidade técnica, mas enfrenta dilemas típicos de elenco grande: quem poupar, quem usar, quando apostar, quando segurar. No Brasileirão, perder pontos em jogos que parecem mais fáceis pode custar muito. O Flamengo lidera por diferença pequena, 4 pontos à frente do Palmeiras. Qualquer deslize, especialmente em clássicos ou frente a times do meio de tabela, pode abrir margem para rivais dispararem. A briga pelo título ou por vaga direta para a próxima Libertadores segue acirrada. Abel Ferreira também precisa lidar com desgaste de jogadores, lesões, calendário apertado. A Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes já estão na história deste ano. A Libertadores exige sobrecarga física e mental. Há quem diga que a preparação física pode ser diferencial nesta reta final. Voltando a Galhardo, o técnico argentino já traçou o planejamento considerando o Palmeiras. Ele não pretende poupar jogadores em jogos aparentemente menos decisivos para chegar forte ao duelo sul-americano. Isso mostra que acredita num River Plate ofensivo, ativo, que busca ritmo mesmo em partidas que poderiam servir para descanso. É uma postura arriscada, mas que pode surpreender. E há críticas mais pesadas também: River Plate, por vezes, tem sido cobrado por falta de consistência em momentos-chave, por um banco de reservas que ainda não deu segurança suficiente.
A própria eliminação na fase de grupos do Mundial de Clubes expôs fragilidades técnicas e físicas, segundo avaliações no entorno do clube. Para a torcida do Palmeiras, esse tipo de recado do adversário deve soar como obviedade, mas também como alerta. O Verdão não pode se acomodar, achar que o River está em má fase e que isso resolve tudo. Ser dominante em casa, manter concentração fora, fazer a leitura certa de jogo, Abel sabe disso, são exigências que não admitem relaxamento. Esperar pela Libertadores exige sangue frio. No presente, Palmeiras está bem colocado no Brasileirão, mas não pode desperdiçar. Cada rodada, cada gol sofrido ou marcado pode pesar no critério de desempate, no moral da equipe, na confiança. O clube precisa estar preparado para os picos de exigência que virão. O cenário está montado para confrontos épicos. Palmeiras foca, Abel trabalha em silêncio, torcedores cobram. Do outro lado, Galhardo prepara armadilhas, admite falhas, mas quer ser perigoso. O choque não será apenas de jogadores, será de mentalidade, de decisões e de quem conseguir suportar o peso dos momentos decisivos. Quando soar o apito em campo, todos saberão o que está em jogo. Não é só uma vaga para a próxima fase, não é só o prestígio sul-americano. É a prova de que Palmeiras pode, mais uma vez, impor sua presença na Libertadores. E que Galhardo, mesmo em fase questionável pelo desempenho recente, não vai dar tréguas. Enquanto Abel Ferreira prepara seu time com cautela e estratégia, nos bastidores do Palmeiras o clima também é de vigilância. A diretoria acompanha atentamente os bastidores da Conmebol e o calendário, sabendo que qualquer movimentação, seja de logística, arbitragem ou pressão de rivais, pode influenciar diretamente o desempenho do time. O clube, que nos últimos anos se acostumou a estar entre os protagonistas do continente, encara agora um ciclo de transição dentro do próprio elenco, e essa fase exige ajustes milimétricos para não deixar escapar o protagonismo. A torcida, por sua vez, parece viver em duas dimensões. O otimismo gerado pelas conquistas recentes ainda pulsa, mas há também uma certa ansiedade por ver um novo Palmeiras brilhar de forma incontestável. Muitos ainda comparam o time de hoje com aquele que dominou o continente, com nomes como Gustavo Gomes em seu auge, Rafael Veiga decisivo, e um ataque cirúrgico que não perdoava erros adversários. Hoje, embora o elenco seja promissor, falta a mesma confiança cega de outrora. E isso, no futebol, pesa, e muito. Marcelo Galhardo conhece bem essa sensação. Ele próprio já comandou elencos que começaram duvidados e terminaram campeões. Por isso, suas falas, embora carregadas de críticas, carregam também uma entrelinha perigosa. O técnico do River pode estar pavimentando o caminho para transformar pressão em motivação. Disse em tom desafiador, em recente declaração, na Libertadores, não vence quem está melhor em julho, mas quem está mais frio em setembro. Uma frase que, para muitos, soou como indireta ao Palmeiras. O português Abel Ferreira, fiel ao seu estilo reservado, ainda não respondeu publicamente à provocação, mas sabe-se nos corredores da academia de futebol que a fala de Galhardo caiu como um estupim. Há quem diga que Abel usou as palavras do rival como combustível nos bastidores, chamando a atenção dos jogadores para o risco de relaxamento emocional diante da instabilidade do adversário. O recado é claro, o River pode estar claudicante, mas jamais deve ser subestimado. Dentro de campo, a análise dos confrontos recentes entre os clubes revela equilíbrio, mas também evolução. O Palmeiras mostrou maturidade tática em jogos recentes da Libertadores, alternando entre pressão alta, compactação defensiva e jogadas de velocidade pelas pontas. Já o River Plate, embora tecnicamente ainda competitivo, demonstra vulnerabilidade defensiva, especialmente em bolas paradas e em transições defensivas. Um ponto que Abel, notoriamente estudioso, certamente já mapeou. Por outro lado, há um fator que pesa do lado argentino. O fator monumental. A pressão da torcida do River em Buenos Aires costuma ser um elemento decisivo. Galhardo aposta que, mesmo sem estar no auge técnico, a atmosfera do estádio pode empurrar o time para uma atuação acima da média. O Palmeiras, por sua vez, tenta se blindar disso, com o psicólogo do clube atuando fortemente na preparação mental dos atletas, e planejamento de viagem feito com detalhamento quase militar. O setor médico do Palmeiras também virou ponto de atenção.
Jogadores importantes como Richard Rios e Murilo passaram por períodos de tratamento recentemente e preocupam para o jogo de ida. A ausência de peça-chave pode obrigar Abel a improvisar, o que torna ainda mais crucial a versatilidade tática que vem treinando. O treinador testou nos últimos dias formações com 3 zagueiros e com duplo volante, indicando que pode adaptar o time ao estilo de jogo do adversário. A repercussão entre os comentaristas esportivos brasileiros também foi intensa. Muitos consideraram a fala de Galhardo um blefe inteligente, outros viram como desespero disfarçado. O fato é que, proposital ou não, o técnico do River conseguiu acender um debate e mexer com o psicológico do ambiente palmeirense. E em Libertadores, todo detalhe conta, inclusive palavras soltas em coletivas que viram combustível para mobilização ou desestabilização. O momento do Palmeiras no Brasileirão não pode ser ignorado. A boa campanha, embora positiva, também exige energia. O clube se vê obrigado a administrar o elenco com inteligência, evitando desgaste excessivo para chegar inteiro à Libertadores. O equilíbrio entre manter-se competitivo no nacional e priorizar o torneio continental se tornou uma equação complexa, que exige leitura de jogo, de ambiente e de adversário. É o tipo de desafio que Abel Ferreira parece gostar. No entorno do clube, a diretoria também acompanha com cautela os desdobramentos da mídia argentina. Há especulações de que Galhardo estaria sendo pressionado internamente por dirigentes e torcedores por resultados mais convincentes. Isso poderia gerar um efeito colateral, um River mais agressivo, disposto a tudo para calar críticas e se reerguer. O Verdão, então, precisa estar pronto para um adversário com sede de redenção, e isso costuma ser perigoso. Enquanto isso, o nome de Endrick continua ecoando na torcida. Embora já vendido para o futebol europeu, o jovem ainda desperta expectativas no torcedor que vê nele um símbolo do novo ciclo. Mesmo com a saída confirmada, há quem acredite que o garoto ainda pode ser decisivo nesta Libertadores, deixando sua marca antes de embarcar. Seria uma despedida com um roteiro épico, e Abel parece disposto a escrever essa história se tiver a chance. A força mental dos líderes do elenco será crucial. Jogadores como Everton, Marcos Rocha e Zé Rafael serão os pilares emocionais da equipe. A experiência de já ter passado por decisões similares pode ajudar a conter os ânimos dos mais jovens e manter o foco nos 180 minutos decisivos contra o River. O clube não pode se dar ao luxo de errar, principalmente fora de casa, onde um vacilo pode virar um pesadelo de difícil reversão. Por mais que as falas de Galhardo sejam vistas como provocação, elas funcionam como espelho para o Palmeiras olhar para dentro. A fase é boa, o elenco é forte, a comissão técnica é competente, mas o perigo mora justamente aí, na zona de conforto. Galhardo, com sua experiência de campo e banco, sabe que às vezes a provocação pública é só uma peça de xadrez. A resposta virá, inevitavelmente, em campo. A torcida do Verdão, que já demonstrou seu poder em tantas noites mágicas na arena, tem consciência disso. Muitos torcedores estão preparando caravanas, mosaicos e ações de apoio para o jogo de volta, no Allianz Parque. Eles sabem que podem ser o 12º jogador e que, num duelo de gigantes, o grito das arquibancadas também joga. Será uma guerra em todos os sentidos, física, mental, emocional. Enquanto isso, Marcelo Galhardo segue jogando suas fichas. Disse em sua última fala que alguns clubes não estão preparados para suportar a pressão dos jogos decisivos. Para muitos, foi uma direta ao Palmeiras. Para outros, apenas mais um truque de um técnico que sabe como manipular o ambiente a seu favor. De qualquer forma, o sinal de alerta está aceso. E o Palmeiras, que aprendeu a vencer em silêncio, agora se prepara para responder no grito do campo. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! E é nesse clima de provocação velada, tensão declarada e obsessão pela glória que Palmeiras e River Plate se aproximam do embate que promete parar o continente. O duelo vai muito além das 4 linhas, é uma batalha de mentalidades, de históricos pesados, de técnicos consagrados com estilos antagônicos, de torcidas apaixonadas e de clubes que não aceitam a derrota como opção. Galhardo, com sua postura de estrategista verbal,
planta dúvidas, provoca reações e tenta, à sua maneira, abalar as estruturas do adversário antes mesmo do apito inicial. Do lado brasileiro, Abel Ferreira adota a postura oposta. Trabalha em silêncio, fecha os treinos, conversa com jogadores de forma individualizada e aposta na força do grupo. Não é à toa que o Palmeiras se tornou uma potência recente da América do Sul. O português entende que o jogo começa muito antes do primeiro toque na bola e termina muito depois do último. Por isso, trata cada palavra dita fora de campo como se fosse uma jogada ensaiada, e responde com tática, não com discurso. A diferença de estilos entre os dois técnicos também reflete nas equipes que comandam. Enquanto Galhardo costuma montar times vibrantes, que pressionam desde o início e tentam desequilibrar emocionalmente o rival, Abel aposta em uma estrutura sólida, na paciência da posse de bola, e na frieza dos momentos decisivos. É o velho duelo entre a intensidade emocional argentina e a racionalidade europeia do técnico português. Dois mundos que vão colidir no gramado da Libertadores. O peso da camisa também entra em campo. O Palmeiras já mostrou que sabe decidir fora de casa, que não se abala com ambiente hostil, que consegue transformar a pressão em combustível. Mas o River Plate é um gigante ferido, e gigantes feridos costumam morder. A torcida argentina deve fazer da partida um caldeirão, com cantos, vaias e toda a mística que envolve o Monumental. Os palmeirenses, por sua vez, estão mobilizados para transformar o Allianz em uma fortaleza ainda mais imponente. Nos bastidores da Conmebol, os olhares se voltam para esse confronto com expectativa máxima. Não é só mais um jogo, é um dos maiores clássicos continentais dos últimos tempos. A entidade sabe que os números de audiência devem bater recordes e que a rivalidade entre brasileiros e argentinos se renova a cada ano. Por isso, qualquer detalhe, do árbitro escalado à logística das delegações, é acompanhado de perto pelos dirigentes de ambos os clubes. A imprensa internacional também já começou a aquecer os motores. Veículos europeus e sul-americanos apontam o confronto como uma final antecipada. Análises táticas, comparativos entre elencos, números individuais, histórico de confrontos, tudo vira munição para aquecer um jogo que tem todos os ingredientes para ser inesquecível. E, nesse caldeirão de expectativas, cada jogador que entrar em campo terá a chance de escrever seu nome na história, ou de ser esquecido como coadjuvante. Para Abel Ferreira, essa pode ser a grande oportunidade de consolidar de vez seu nome como o maior técnico estrangeiro da história do Palmeiras. Já multicampeão, ele encara mais uma Libertadores como uma chance de eternizar sua era. Galhardo, por outro lado, tenta salvar o que já se desenha como uma temporada abaixo das expectativas. E nada melhor do que eliminar um gigante brasileiro para recolocar sua imagem no topo. No vestiário, o discurso do treinador palmeirense é direto: não jogamos por vaidade, jogamos por história. A frase tem sido repetida nos corredores da academia como um mantra. O elenco entendeu a missão: não se trata apenas de vencer um adversário, mas de se manter como protagonista do futebol sul-americano. A torcida, que já viu esse time superar todos os obstáculos possíveis, acredita. E a fé, no futebol, move montanhas. O River Plate, por sua vez, ensaia um renascimento. Galhardo tem apostado em jovens da base, mexido na estrutura tática e resgatado veteranos em busca do equilíbrio ideal. Não há mais tempo para testes, o confronto com o Palmeiras será o divisor de águas. Se avançar, o clube argentino recupera a moral e se coloca novamente na trilha dos títulos. Se for eliminado, o discurso da crise tomará conta dos bastidores de Nunes. O fator psicológico é outro ponto crucial. Palmeiras, apesar do favoritismo técnico, sabe que a camisa do River pesa. Que mesmo em má fase, o time argentino cresce nos momentos decisivos. Que Galhardo sabe jogar Libertadores como poucos. Por isso, cada detalhe, do aquecimento ao intervalo, do banco de reservas à postura diante da arbitragem, será determinante. Ninguém entra leve num jogo desses. Ou se prepara mentalmente, ou é atropelado pela magnitude do confronto. No papel, os números favorecem o Verdão. Mas Libertadores não é papel. É emoção, é instinto, é superação. Abel Ferreira sabe disso. Galhardo também.
E por mais que tentem prever o desenrolar dos 180 minutos, a verdade é que só o campo vai dizer quem avança. O que está garantido, desde já, é o espetáculo. E a certeza de que milhões estarão de olho nesse capítulo que se desenha como épico. A rivalidade entre Palmeiras e River Plate, embora recente, já carrega capítulos inesquecíveis. De finais dramáticas a eliminações traumáticas, tudo se renova nesta edição com um roteiro diferente, mas com o mesmo enredo, um duelo de gigantes pela supremacia continental. O destino está traçado. E em breve, o continente verá quem será capaz de suportar o peso da Libertadores. Galhardo deixou o recado. Abel o recebeu. A torcida já entendeu o que está em jogo. Agora é hora de colocar a alma em campo, o coração na chuteira e deixar que a história se escreva com suor, raça, estratégia e, se preciso, com lágrimas. Porque quando Palmeiras e River Plate se enfrentam, o futebol sul-americano para. E quem pisca, perde. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.